Saudações artísticas, pessoal, beleza? Bom, vamos lá para mais um podcast nessa sexta-feira e agora um podcast triplo, né? A gente vem com uma pegada tripla aí. Mas antes de tudo, eu queria agradecer nossos apoiadores, PP Display Bonsai, Bonsai Arte Viva e Old Firme Bonsai. Galera, confere, tem o link deles na descrição do vídeo, tá? Vocês podem conferir lá site, fazer compras, orçamentos. O Instagram do PP também está aí embaixo, beleza? Dá aquela tesourada no like, não esqueça sempre de apoiar o projeto. Agora ou no final da conversa. É melhor agora, porque você não vai gostar da conversa e depois você não vai dar o like mesmo. Então já dá o like agora e já fica tudo certo entre a gente. Bom, queria agradecer nossos convidados de hoje aí, poxa, e diga-se de passagem, foi feita uma enquete no Instagram e foram os dois mais pedidos de vocês. Então, faz favor aí, hein, galera. É culpa de vocês que isso está acontecendo de novo, hein? Só os nossos amigos que votaram, né, cara? Só. Bom, seja bem-vindo, Birá. Seja bem-vindo, Ricardo Paiva. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, viu? Maravilha, que acho que super obrigado pela participação aí. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado da primeira conversa. A gente falou uma porrada de coisa aqui, mas a gente se divertiu acima de tudo, tá? Então, obrigado aí, Pequim, por mais uma vez pelo convite, tá bom? Muito show. E aí, Ricardo está entre Olá, nós? olá, olá, olá. Tudo bom, pessoal? Obrigado. Nem acredito se o pessoal votou. Deve ter sido minha família, uns amigos mais próximos. Alguém que devia alguma coisa para mim aí, mas que bom que o pessoal curtiu aí. E esse projeto aí do podcast está muito top, muito mesmo. E eu assisti do Ibirá e realmente foi showzaço de bola. Bah, muito bom. Muito bom mesmo. Frenético, né? Foi frenético, né? Foi muito bom mesmo. Idem, a impressão que eu tive do teu foi a mesma, tá, meu amigo? Chega de confete agora e vamos trabalhar, né, moçada? Vamos que vamos. Vambora. É isso aí. É isso aí. Bom, acho que o PP votou em vocês dois. Aí teve eu. Se a gente for contar aí, eu acho que dá um voto legal aí. Henrique, vocês mesmos devem ter votado em vocês. A gente prestigiou a enquete, né, cara? Pô, Eu fiz um bootzinho aqui para ficar votando. Aí, ó, tá vendo? Aí sim, né? Eu reparei mesmo que o seu estava disparado em primeiro lá. Muito bom. Poxa, galera, então assim, a gente já teve um podcast assim contando um pouco assim mais descontraído e tudo mais, né? E eu queria conversar hoje com vocês sobre esse tema maneiro que eu acho que é exposição, eventos, né? Assim, pelo Brasil ou até uma questão mais regional, né? Eu queria abrir o podcast, então, começando com o Paiva, sobre a visão que ele tem hoje disso. Tem importância, né? Qual seria a importância de eventos e de exposições assim para o bonsai no Brasil? Cara, eu sou suspeito porque eu sou muito fã de evento, cara. Muito fã de evento. Se eu sou arroz de festa, cara. Eu podendo estar participando, eu acho que é um momento muito importante assim pro mercado, para o pessoal poder mostrar um pouco do trabalho, né? Tem muita gente que não gosta de mostrar, mas tem outras pessoas que gostam de apresentar os trabalhos, né? E também eu vejo como um ponto alto assim para compartilhar experiências, né, cara? Experiências, e tu vê o trabalho de outros artistas, tu vê outras pessoas fazendo bonsai, daí tu consegue perceber características, né? Dá para a gente já hoje no Brasil tem alguns profissionais aí, alguns amadores também, hobbyistas, né? Que tu olha uma árvore, tu já sabe de quem é, né? Tem características já bem definidas. E eu penso que
que os eventos são uma excelente oportunidade para isso. E também para aprender com os demonstradores que vêm, não só demonstradores, às vezes tem palestra, tem uma diversidade de atividades, né? E a exposição, eu acho que, cara, falar de bonsai e evento de bonsai sem ter bonsai é meio ruim, né? Então, assim, eu acho que uma exposição, eu acho muito bacana. Eu até promovi o ano passado aquela exposição virtual, né? E aqui pela Bonsai Sul, que eu faço parte, a gente já fez muita exposição, inclusive em praça, parque, assim, para promover o bonsai. E eu acho muito, muito importante para a arte, assim, para a evolução da arte, né? Mas eu penso que a gente está precisando organizar melhor as exposições, né? Qualidade do trabalho exposto, se vai ter premiação, se não vai ter premiação, é só exposição, se vai ter concurso, se não vai ter concurso, como é que faz, como é que avalia. Acho que essas coisas são importantes e estão na pauta aí para a evolução da arte no país, né? O Ibirá tocou bastante nesse tema também no podcast dele lá e eu curti bastante o que ele falou e queria fazer esse bate-bola aí com ele para ver, até porque eu tô para lançar minha nova exposição, né, a segunda edição do Ricardo Bonsai Show e não decidi Que isso, hein? é, Hã? e não decidi Show. e não decidi ainda como é que vai ser, se vai ser por categoria, se vai ser por estilo, por tipo de planta, não sei ainda. Vamos ver aí, né? Quem sabe não sai desse nosso bate-papo aí a decisão como é que eu Boa. E vai mando ser no nesse. Brasil inteiro ou não? Pois é, cara, eu quero fazer o Brasil inteiro agora. Aê! Comemora, galera! É, teve Aí muito, sim, hein? teve muita gente que pediu, né? E porque o primeiro foi mais para um teste, né? Foi mais um test drive assim e para alinhar algumas coisas, até do processo de recebimento de foto e tudo. Tem várias melhorias aí que eu fiz no projeto. Então, agora vamos para o nacional. Só quero ver se eu vou conseguir dar conta. Opa, dá conta sim, sem contar que sempre tem bons amigos aí para estender a mão, né? Para Sim. ajudar, para fortalecer, né? E o Ibirá, o que você acha disso? Opa, demorei para responder porque eu já tinha ido separar aqui plantas aqui que eu vou fotografar para entrar no Ricardo Paiva Show aqui, para isso exibir aqui. Bacana. Já Será nem uma vou competir no satisfação. chorrinho. Já nem vou Bem competir no capaz. chorrinho. Não, é palhaçada, né, Pequim? Não, nem dá, já vamos para outra coisa aí. Vamos para Vamos outra lá. categoria, Vou velho. focar na resposta aqui. Putz, cara, esse negócio de evento, assim, ó, para mim, bonsai sempre foi alguma coisa, tipo, compartilhamento, sabe? Reunião, estar com pessoas, tá? Agora, assim, a gente, falar aqui por Curitiba, a gente sempre trabalhou muito junto, né? A gente tinha uma rotina de todo sábado estarmos juntos lá na O Bonsai, depois a gente esteve também juntos na Bonsai Curitiba do Renato, quando o Iveson tinha a loja dele, a gente também estava por lá, por último a gente tem frequentado a Ixama, ou seja, sempre tem grupos se reunindo nos finais de semana, isso até chegar a pandemia e deu uma baita esfriada, né? E aí todo mundo começou a trabalhar nas suas casas, eu também estou trabalhando na minha casa aqui, fazendo as minhas plantas aqui em casa sozinho, e assim, eu percebi que talvez eu perdi a parte mais prazerosa que eu tinha no bonsai, que era estar com pessoas falando de bonsai e discutindo, compartilhando e trocando ideias, sabe? E aí que eu percebi que o bonsai, para mim, hoje em dia, ele tem muito mais razão de ser por isso, por estar com pessoas compartilhando ideias, sabe? E a pandemia acabou nos tirando isso e também os eventos, tá? Assim como o Ricardo, eu sou um baita papa evento, gosto demais de estar em eventos e muito mais por estar com as pessoas, tá? Eu acho que tem um momento, um back-office dos eventos super bacanas, que é aquela integração, a tiração de sarro, você conhecer pessoas que você só conhece pela internet,
trocar ideia e também a parte do aprendizado, tá? E aí, quando a gente aterriza no evento e a gente fala da exposição, como é legal quando a gente consegue montar uma pequena exposição e que as pessoas possam mostrar os seus trabalhos, sabe? E aí eu acho que tem uma coisa que a gente deveria fomentar muito mais exposições para que as pessoas sintam-se encorajadas a mostrar os seus trabalhos e com o passar do tempo a gente poder talvez discutir exposições nacionais com um nível crítico mais maior, né, talvez com a pré-triagem, coisas assim. Por isso que eu acho que todas as regionais, todas as associações, todos os clubes deveriam incentivar muito isso para que cada vez mais a gente fosse testando, errando, inventando coisa para expandir essa questão da exposição, para que no futuro breve, se assim Deus nos permitir, a gente consiga talvez fazer um grande movimento nacional, sabe? Seria super bacana ter, e aí vocês devem acompanhar também o que acontece na Espanha, na Itália, na Bélgica, onde você tem, nos Estados Unidos também, onde você tem aquela grande exposição nacional, onde as pessoas se preparam meses para levar suas plantas naquela exposição. Tem uma curadoria, que vai dar uma triada no que vai ser exposto lá, junto, concomitante que a exposição acontece um baita evento. Eu acho que seria super bacana, sabe? O tamanho do Brasil, a diversidade que nós temos de material, plantas. Eu acho que o boom que o bonsai teve nos últimos anos, acho que a gente já estaria talvez em tempo, em momento de começar a queimar a mão e tentar fazer coisas maiores, sabe? É um pouco do que eu imagino e, principalmente, compartilhar e estar com pessoas, sabe? Tá. Boa, boa. Eu sempre, aqui na associação, a gente sempre diz que o bonsai é a desculpa para a gente se reunir. Compartilho contigo. Para mim é a mesma coisa. Bonsai é desculpa para a gente Bem isso. tá em contato, tá com Pra- pessoas, tá se juntando, sabe? com certeza. Boa. Verdade mesmo. Quanto a essa questão que tu falou, Ibrada, a gente tem um trabalho nacional, cara, já, para mim, já tá tarde isso, cara. Já podia ter iniciado. Eu vi muito o Sul fazendo aqui, o Sul, que eu digo, vou até dizer aqui Porto Alegre, tá? Eu vi Curitiba fazendo um movimento forte para a exposição, e eu vi alguma coisa em São Paulo, e lá no norte, lá, turma da NB lá que faz também. O resto é alguma exposição mais pontual, assim, ou é alguém que trabalha com bonsai, algum comerciante que faz alguma coisa, mas uma exposição estruturada, assim, a gente tá bem carente mesmo. E eu sou da opinião de que a gente tem que começar a levantar essa régua, cara, porque senão a gente vai demorar muito tempo até conseguir fazer uma exposição nacional de nível, né? Porque não adianta ter 300 plantas na exposição e dessas 300, tira 30 boa, o resto são trabalhos ainda que precisam amadurecer, precisam evoluir tecnicamente. Boa. Legal isso daí. É bem aquilo que o Ibirá falou, né? A gente vai ganhando bagagem, né? Sim, Na apresentação das árvores, né? E não tem outro rumo a não ser fazer isso daí, né? Agora, aquela pergunta que talvez, assim, pelo menos para mim, é aquela que não quer calar, né? Onde vocês acham? Onde, né? onde tu Que diz, estado? Que estado, fisicamente, entendeu? Para facilitar a logística, vocês acham que teria algum estado que facilitaria isso? eu acho, cara, que eu acho que o maior problema não seria o Estado, eu acho que seria quem organizará essa exposição. Que dá trabalho, né? Que dá muito trabalho isso, tem um envolvimento e um comprometimento bem grande, cara, bem grande. E com certeza, como o nosso país é continental, né? Se tu pensar em a gente ir para João Pessoa, por exemplo, como eu já fui lá em evento, levar uma planta debaixo do braço no avião é complicado, mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Por alguma parte. Acho que o tema do Paiva é excelente, né? Acho que a organização da exposição não é barata e dá bastante trabalho, sabe? E assim,
poucas são as pessoas dedicadas exclusivamente ao bonsai no Brasil, né? Que talvez a exposição fosse parte da sua rotina. A maioria é hobbyista, ou mesmo que tenha uma atividade com bonsai, tem uma atividade paralela, né? Que talvez seja a principal fonte de renda. Eu acho que quem organiza é uma baita questão. E outra coisa, quem organiza. E talvez um dos pontos mais difíceis da organização seja a logística, não das pessoas, mas sim das plantas, né? Tem um vídeo super bacana do Luiz Villa, o grande Luiz Villa, que eu conheci no Bonsai Gaúcho lá quando o Ricardo organizou e trouxe ele. Um vídeo que ele fala, acho, da última exposição, 2019, na exposição lá da Federação Espanhola de Bonsai, onde a Federação Espanhola colocou um serviço de delivery. Então você inscrevia suas plantas e eles faziam toda a logística, sabe? A gente está Que distante, sabe? isso, que loucura, É o padrão de velho. organização dos caras. A gente está ainda muito distante disso, tanto por questões financeiras quanto por questões de organização, sabe? Então, acho que tem os dois grandes pontos, né? Quem organiza, três grandes pontos. Quem organiza, quem financia ou patrocina e como é que organiza toda essa logística, né? Para mim são questões fundamentais para a gente poder avançar numa discussão de ter alguma coisa nacional, sabe? Boa. Eu veio aqui na minha cabeça, vocês acham que, por exemplo, numa questão mais financeira, será que as associações juntas seria uma boa coisa para se pensar, talvez, né? A Ou não? questão das associações é que, assim, tem, como a gente já comentou aqui, tem muitas robistas e às vezes elas não percebem assim, o valor disso ou porque estão com trabalhos mais iniciais, né? Se tu pensar, a Bonsai Sul ano que vem vai fazer 25 anos, tá? De atividades ininterruptas. É a associação mais antiga do Brasil. Cara, tem clube aí que tem 5. Se tu pensar 5 anos de bonsai, cara, é muito pouco tempo para tu ter um trabalho já refinado, maduro, né? Sim, vários trabalhos, eu digo. Um que outro, pontualmente, tu até pode ter adquirido alguma planta já mais adiantada, mas o pessoal vai ter que ratear. Então, às vezes, acontece assim, ó, pô, por que eu vou pagar, por que eu vou dar uma grana para realizar uma exposição, vamos supor, região sul, depois região central, região norte e assim por diante. Pô, não vou expor nada, sabe? Eu sinto que ainda falta para o Brasil essa cultura de visualizar o benefício futuro e compartilhar o benefício também, né? Mais importante do que receber alguma coisa é tu poder participar de um projeto que tu vai proporcionar a várias pessoas e que uma hora tu vai estar incluído dentro disso. Mas na real até vai estar de imediato incluído, né, Paiva? Por exemplo, se rola um evento no sul, no centro, um Sim, nordeste, por exemplo, o cara vai estar lá participando, ele vai estar vendo aquele monte de árvore, né? Ele vai estar, putz, isso é uma baita experiência, né? sim, sim. Assim, ó, eu não sei se, Pequim, se vocês têm ideia assim, quanto é que se gasta para fazer um evento. Não faço nem ideia. Eu vou te dizer assim, ó, Bonsai Gaúcho, esse que o Ibirá citou do Luiz Villa. A gente trouxe o Luiz Villa, o Felipe Dalorto, quem mais? Nem me lembro quem mais. Acho que foi só, né? Mas tinha O lá. Dalorto e o Vila, né? Porque a gente optou por um evento com menos demonstradores que a Ah, gente pudesse desculpa. E aí aproveitar. tinha o. Teve o Everton, teve o Sim, Daniel, teve sim, mais os meninos, né? sim. Sim, daí são os demonstradores De casa, né? segundo, segundo time de casa ali que estavam participando em função que era 20 anos da Bonsai Sul, né? Tu vê, isso faz 5 anos já, né? Ano que vem vai fazer 5 anos. Cara, um evento daqueles lá, se eu disser pra vocês, custou 30 mil. É. Cara, pra trazer o Luiz Villa da Espanha. 10 mil de passagem, e de volta, hotel. É dinheiro, né? Uh, Então, assim, o nosso mercado ainda carece de uma outra coisa que eu acho assim que é complicado, que é o pessoal, como o pessoal é robista,
eles acham que tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser barato. Ou barato, ou melhor ainda, se for de graça. Só que essas estruturas custam bastante dinheiro, cara. Custam bastante dinheiro, bastante trabalho, né? Mas eu vejo assim que a gente tem que começar. Faz uma exposição com 30 plantas bacana. Próxima edição vai ter 50, a outra vai ter 100. Quando a gente vê, a gente vai ter que estar fazendo pré-seleção, porque não cabe tudo no mesmo lugar. Né? Eu particularmente vejo dessa forma. E aí, Ibira? Boa. Vou entrar no assunto aqui que o Pequim falou, que é sobre as associações, sabe? Putz, cara, associação é um negócio super bacana, mas é difícil de manter e não digo manter financeiramente, mas manter o engajamento, tá? Vou dar um exemplo da APB. A gente começou a APB em 2004, a APB teria ou tem 17 anos, só que de atividades talvez não ininterruptas, né? Nesse momento a gente está parado, né? Não está acontecendo mais nada. E por que não está acontecendo nada? Por causa do engajamento. As pessoas continuam aí. São as mesmas pessoas que antes estavam aí, continuam aí, mas está faltando um sentido para a associação, sabe? E aí, como é que tu faz um evento com uma associação que é de hobbyistas que não tem contribuição financeira nenhuma? Super difícil, né? Se pegar associações do Brasil, a Bonsai Sul é um puto exemplo. E talvez, posso estar sendo injusto aqui por não conhecer as demais, mas talvez o único exemplo de uma associação de tanto tempo, bem organizada e que continua com as suas atividades. E aí, eu acho que tem uma questão de um grupo pequeno que é super dedicado para isso, que eu posso citar aqui com certeza o Ricardo e o Luiz, que carregam a associação com mais algumas pessoas nas costas. A partir do momento, se por acaso o Ricardo e o Luiz encherem o saco disso, talvez surjam outras pessoas, mas assim, a grande chance é de minguar, que é o que acontece com a maioria das associações do Brasil. A gente teve um evento em Joinville alguns anos atrás, acho que há vários anos atrás já, onde na época tentou-se criar a União Sul Brasileira de Bonsai. E foi um evento que reunia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi uma associação do sul do Brasil de um evento único, de uma reunião única, porque não avançou. Porque é difícil ter pessoas dispostas a se dedicar e carregar, sabe? É meio complicado. Então, acho que assim, associações do Brasil não estão estruturadas ao ponto de conseguir organizar alguma coisa maior, sabe? Falta isso, falta infraestrutura de associações. Se você perguntar como é que é o melhor caminho, talvez, para acontecerem exposições, eu acho que nós temos alguns eventos bem consolidados, tá? Vou citar alguns aqui. Tem o evento do Mário, que era em Ribeirão e agora em Minas. Tem o evento da Bonsai Sul. Tem o evento da Nippon Bonsai. E tem um evento do Nordeste que acontecia, agora não sei quando aconteceu a última vez. Mas, enfim, são alguns eventos que pelo menos têm bastante anos de história, né? Esses eventos talvez deveriam abrigar uma exposição, mas uma exposição num padrão talvez com essa questão de curadoria, com uma premiação maior, talvez com uma premiação financeira para incentivar as pessoas a fazerem isso. É o único caminho que eu vejo do que talvez querer partir para uma exposição maior por conta super desestruturada, tá? Eu só vejo talvez uma exposição boa sair se ela estiver na sombra de um evento desses grandes. Por quê? Porque a pessoa paga para ir no evento para ver um gringo demonstrar, para ver o evento como um todo, e aí sim talvez case uma exposição num evento desses, tá? Fora isso, não consigo ver muita maneira. De verdade, espero que todos nós vacinados esse ano, para o ano que vem, comece a bombar evento no Brasil, tá? Esses eventos que vão conseguir, talvez, num guarda-chuva, acomodar algumas exposições, sabe? E aí quem está próximo consegue levar a planta, quem está mais distante é mais difícil, sabe? Talvez quem está na região do evento consiga se beneficiar de expor suas plantas. Fora isso, eu vejo bastante dificuldade de alguma coisa mais organizada acontecer, sabe? Entendi. Interessante. A gente estava vindo conversando e falando, pô, é um momento de fazer isso, né?
até de que já deveríamos ter feito e tal. Só que olhando para esse cenário, a forma então seria não algo nacional, né, mas tentar algo menor para estruturar isso, para educar nós bonsaístas, né, a ter sede dessa exposição, de participar disso e tal, para que um dia a gente consiga fazer algo maior, né? É isso, então? É o que eu vejo, sabe? Assim, e assim, para mim sempre a sombra de um grande evento que já existe, sabe? Desses eventos aí, sabe? É a única maneira como eu vejo. Eu acho que o evento do Mário tem uma pequena exposição que acompanha, o evento da Bonsai Sul sempre tem uma exposição que sim, é com competição, tem premiação e coisa e tal. É a maneira que eu vejo, sabe? Acho que o caminho que a Bonsai Sul faz do seu evento, ter uma exposição bacana junto, é a forma. O evento da Nippon Bonsai também, né? Tem uma exposição que acompanha sempre o evento. Boa. Sim, eu também acho que o caminho é por aí, gente. É por aí. Só que, como eu já participei de muita exposição assim, eu já estou pensando um pouquinho adiante, que esses eventos já deveriam começar a subir um pouquinho a régua, Ibirá. Sabe? Aqui no sul, aqui a gente fazia exposição e o pessoal levava a planta de qualquer jeito. Cheio de mato, sujo, vaso rachado. E daí dentro da própria associação, primeiro eu fui visto com antipatia, mas depois o pessoal entendeu a minha intenção, né? Que era melhorar a qualidade das exposições. Eu comecei a botar regras para o pessoal participar. Então tinha que limpar vaso, tirar inso, preparar a planta, senão a planta não ia para a exposição. A gente teve casos de o cara chegar com a planta embaixo do braço, olha, tua planta tá tapada de ácaro, cara. Tua planta não vai para a bancada. Vai ficar até aqui do lado para mostrar para o pessoal por que não participou, para as pessoas começarem a entender. No primeiro momento, assim, o pessoal ficou meio chocado. Mas depois, quando eles viram o resultado da exposição, em que tu ia olhar e tinham plantas bonitas, não tinham plantas maravilhosas, fantásticas, que nem a do Ibirá, do Christian, do Dalorto, do Rettinger e Companhia Limitada, Boca Belo e tal. Mas tinham plantas bem bonitas e a exposição ficou valorizada. Se a exposição está valorizada, o expositor está valorizado. Então o pessoal entendeu a mensagem e nas próximas que aconteceram, a gente nem precisou falar. O pessoal já levava a planta, vaso limpinho, já pensava numa composição para expor, levava um cusamono, levava uma mesinha. E, claro, algumas coisas não combinavam ou não estavam bem adequadas, mas eram os recursos que o expositor tinha em mãos. Mas já se percebeu a preocupação de cada um em melhorar a apresentação do seu trabalho, independente de ganhar prêmio. Dava para ver claramente assim que as pessoas queriam que a exposição e o seu trabalho tivesse bem exposto. Se ganhasse um prêmio, bacana. Se não ganhasse, beleza, mas estava ali, era valorizado pelo pessoal que ia ver a exposição. Então, mesmo nesses eventos pontuais que nem o Birá citou, que eu acho que é o caminho mesmo, eu acho que nesses eventos a gente já deveria começar a trabalhar num formato para a gente já começar com plantas melhores. Assim. Não sei se criar duas categorias, lá sei eu, experiente, master e iniciante, lá sei eu, não consigo imaginar isso mas já pensei 50 mil formas de como lidar com isso, mas eu acho que é muito importante a gente definir essas coisas. Porque imagina uma planta do Ibirá, do Christian, e do lado o cara com, assim, eu, não é desmerecer, mas um vaso Petrópolis com uma mudinha um trabalho bem incipiente, bem inicial, assim. Ele está super faceiro de estar ali com o trabalho dele. Mas eu acho que isso prejudica também a própria exposição. E em alguns casos é até desanimador para o cara que leva o seu trabalho, que é mais iniciante, que é mais simples, e vai parar do lado de uma planta que nem umas do Iubirá aí, que eu não posso nem nominar, porque eu sempre digo, puta que pariu, né?
Vou Pois é. passar, cara, pode jogar só grosso aqui nas plantas hoje à noite, viu, cara? Ô, meu, Ai, ai. eu tenho a espada de São Jorge plantada junto com a minha ali. Boa. Faz sentido, cara. Joga dica pra galera aí. Já vou plantar umas espadas aqui também. Aí, não que tenha algo assim, né, igual do Ibirá, mas o dia que tiver já tem anos daqui, né? Tá bem Aham. enraizada. Viu? Mas diz uma coisa, será que a divisão de nível ela é saudável? Né? Tipo, é um questionamento mesmo, assim, que me veio à cabeça, né? Colocar uma exposição onde tenha o iniciante, um exemplo, o iniciante e o profissional, o amador e o profissional, por exemplo. Essa divisão, será que é sadia? É, putz, a pergunta é bem boa, tá? E ela pode ter várias respostas e contradições, tá? Então, assim, pode tacar tomate à vontade aí, tá? Mas é um pouco do que eu penso. Eu acho que, assim, num modelo que a gente tá, que a gente quer que o bonsai expanda no Brasil, que a gente quer que mais pessoas tenham acesso, que a gente quer que as pessoas sintam-se encorajadas a estudar mais, a melhorar os seus trabalhos, eu acho que a exposição ela tem que ser assim inclusiva, tá? Deixa eu tentar explicar o que é o inclusivo. E aí, eu acho que para você fazer um negócio bom e inclusivo, tu tem que talvez separar por categorias, tá? Uhum. E aí começa a confusão, né? Então, putz, aí eu vou voltar lá na primeira conversa que a gente teve que fala do bom senso, né? Eu acho que a pessoa tem que se sentir com bom senso. Se a gente acha que a gente está em condições de entrar numa competição, numa exposição, e a gente quer participar da parte da exposição mais top, que é quem tem mais experiência, a gente vai inscrever nossas plantas, ela vai passar talvez por uma curadoria de algumas pessoas que vão avaliar e vão falar, ó, essa planta ela tá digna de vir para essa categoria aqui, e essas aqui não. E aí tu vai entrar em tipo assim, duas faixas, sabe? Vai ter uma exposição mais top, que vai concorrer prêmio, que vai ter classificações, que vai ter uma avaliação de todas as plantas expostas para o juiz internacional. E talvez tu vai entrar numa outra categoria que assim é mais para expor trabalho, que a premiação é bastante mais simples, que a avaliação vai ser talvez só das plantas campeãs, sabe? Mas de forma que você conseguiu incluir todo mundo. Você incluiu o experiente e o não experiente. Onde é que está a Boa. diferença disso? Que passa por um crivo de pessoas, só que assim, aí, quem são as pessoas? Aí que no Brasil é foda, né, cara? Aí começa a bagunça aqui. Ah, não, porra. O Paiva e o Pequim vão avaliar minha planta? Nem fudendo, cara. E essa parte que a gente se perde, entendeu? Que falta, eu acho que é a parte de entender o real significado da coisa. Se concordamos que se essas pessoas foram escolhidas, cara, vamos participar e não vamos questionar a credibilidade das pessoas, entendeu? É essa parte que a gente começa a se bagunçar. E aí, se aquela comissão que foi escolhida me deu uma negativa, paciência, eu vou entender os pontos que eu tenho que melhorar, vou expor na outra categoria e sem beiço torto. Infelizmente, é nessa parte, e aí envolve ego, envolve sentimento, envolve frustração, que a gente se atrapalha bastante, sabe? Mas eu entendo que a única forma de a gente conseguir fazer uma exposição que consiga abranger todo o público, todas as faixas de experiência com bonsai, e que você consiga ter uma exposição bastante séria, sendo avaliada, com premiação, com crítica, para fazer possivelmente um livro depois, e uma exposição um pouco mais simples, e aí sim que todo mundo pode expor o que quiser, sabe? Só que é difícil, tá? A ideia talvez seja, nossa, que bacana, mas é bastante complicado emplacar isso, Boa, infelizmente, na nossa boa. realidade, sabe? E o que você acha, pai? Concordo em gênero, número e grau com o Ibirá. O Ibirá, assim, ó, quanto a essa questão de as pessoas ficarem chateadas, magoadas, beijo, companhia limitada, eu sou da seguinte opinião: tudo que é combinado antes sai barato. Então, assim, se tiver tudo exposto nas condições da exposição, claro que vai acontecer casos. Eu já participei de exposição que
Um cara lá achou que ia ganhar, não ganhou, ficou brabinho, botou a planta embaixo do braço e foi embora. Tirou a planta do meio da bancada, assim, no meio do evento, cara. Ficou uma situação ridícula para ele, né? Mas, só que eu penso da seguinte maneira, a gente tem que focar nas coisas boas e nas pessoas que estão entendendo quais são as intenções e tem que focar nas coisas boas, não nas coisas ruins. Um que o outro, se isso aí sempre vai acontecer, tá? Isso aí não adianta. Isso dentro do bonsai. Inclusive por isso que eu acredito que a Associação Sul Brasileira de Bonsai não foi para frente. A Federação Brasileira de Bonsai, eu até participei um pouco lá, não foi para frente porque as pessoas querem mais holofotes do que arregaçar as mangas e trabalhar e compartilhar responsabilidades e decisões e entender que a sua verdade não é absoluta. E isso acontece também nas exposições. Então, se a gente tiver a ideia, o Ibirá, que tu colocou de uma exposição iniciante e uma mais profissional, é perfeita, com premiações diferentes. Na mais profissional, tu vai exigir Cusamono, mesa, uma apresentação completa. Na outra, não precisa, ou precisa. Daí a gente vai ser mais tolerante com o pessoal que é mais iniciante. E eu acredito que deveria ter uma seletiva antes, sim, para não aparecer o Ricardo querendo inscrever uma planta dele, que o nível dele é médio, junto com os caras aí que estão num nível bem superior. Então eu acho que a seletiva, eu acho que seria um caminho e as regras claras, as regras bem claras de como vai funcionar a exposição. E um outro problema que eu Muito acho bom. que é a questão de custo, né, de verba. Premiação é fácil, o PP dá uma mesa, o Pequim dá um desenho, o Ibirá dá uma estilização, assim, isso a gente consegue viabilizar bem tranquilo. A questão de grana Com ou uma certeza. premiação maior. Também eu acredito o seguinte, que o pessoal mais top, eles nem entrem por causa de grana, gente. Eu acho que eles a satisfação deles vai ser ter a premiação lá, o seu troféu, a sua menção honrosa lá, que eles participaram. Imagina só o Ibirá, tu expondo junto com o Christian, com, vamos lá, Tramujas, Fernando Magalhães, Bocabelo, Júlio Veg. Vamos pegar só os caras que estão aí com um trabalho super, super refinado, super bacana, o da Lorto. E a tua planta é premiada, cara. Tu acha que tu ganhar uma grana vai fazer tanta diferença assim do que tu receber a premiação de que tua planta foi melhor colocada dentro de um seleto grupo desses? Eu, particularmente, puta, ficaria honrado com isso. Zera a vida, né? Zerou a vida. Bah, tá doido, Pronto. cara? Pode partir para outra coisa. Acabou o bonsai, vai fazer outra coisa de que já rolou. Já, o bonsai já ganhou o que tinha que Sim, ganhar. né? Sim. Imagina que loucura, velho. Esse é um sonho, assim, né, cara? Não uma questão de, pô, só de estar ali já seria muito, muito, nossa, sinistro, assim, né? E eu tava ouvindo você falar e tava pensando sobre essa seletiva, essa organização aí e tal. Putz, cortei você, mas isso daí, né, seria muito massa até para que fomente assim também novos talentos, só que por uma perspectiva diferente, né? Sim, sim. Inclusive, os novos talentos poderiam estar inseridos nessa categoria de entrada, vamos chamar assim, Isso, boa, tá? boa. Porque, cara, eu penso que precisa ter essa divisão, porque senão o cara que é mais iniciante, ele, cara, ele vai se. São poucos que vão se estimular para querer fazer um trabalho de nível. Muitos vão se desestimular e o bonsai precisa sim
ser inclusivo, cara. Com certeza. Boa, boa. Muito legal, muito legal. Aí, nesse caso, então, algo nacional, o melhor seria talvez online, né, de se começar, né? Como o seu projeto, por exemplo, né, Ricardo? Pode ser online. É que, Né? por exemplo, assim, ó, o Mauro Stenberg, eu vi as viagens dele lá, ele pega uma caminhonete, bota as plantas dentro e dirige até a Bélgica. Parece pouquinho, mas são 1.700 quilômetros, cara, para ir e 1.700 para voltar. Às vezes os É caras, chão. às vezes os caras aqui não querem viajar 200, mas eu tenho certeza absoluta, tenho convicção disso, que o dia que tiver uma exposição bacana, meu, os caras vão rodar 300, 500, 1.000 quilômetros para participar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Se o negócio for bem organizado, bacana, vai ter muita gente participando. O que você falou sobre a questão de premiação e tudo mais, cara, isso não tem como não sair de uma taxa de inscrição, né? Tem que ter essas coisas, né? Senão não tem quem aguente, né? Acho que não tem ninguém. Infelizmente, a gente não tem famílias mecenas no bonsai, né? Que estão dispostas a ver a evolução do bonsai, financiando assim como outros modelos outros tipos de arte tiveram pelo mundo e alguns ainda têm, né? Infelizmente a gente não achou. Pelo menos se tiver alguma família mecenas escutando aí e quiser me ajudar, tô aberto aí, tá, pessoal? Mas assim, acho que tava falando uma vez com o Tramujas, e a gente até podemos depois perguntar para ele sobre isso, tá? Mas ele falou que quando ele estava lá na Espanha, a Mistral fazia ou faz ainda a exposição e o principal prêmio era o prêmio Olea, né? Assim, os prêmios giravam em torno de 15 mil euros, tá? E assim, porra, mas a gente não dá para se comparar no modelo que a gente tá, sabe? E aí tem uma parte da. Então, assim, acho que prêmios, assim, que nem o Ricardo falou, bacana. Putz, se tivesse um prêmio de 15 mil euros, seria do cacete. Agora, tem uma parte que a gente pouco valoriza e acho que talvez seria a parte mais interessante, que é a seguinte. Supondo que a Bonsai Sul vai fazer o evento agora 2022, por exemplo, tá? E vai trazer, sei lá, vai trazer o Ryan Neal, vai trazer o Bjorn, vai trazer o Luiz Villa. 3 caras fudidos, qualquer um deles. Aí vai ter uma exposição. Aí o Ricardo tá lá com o Luiz organizando a exposição e falou: olha, pessoal, para a exposição, a gente montou uma comissão aqui de uma curadoria de triagem do sul do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, que vai ser o Dalorto, o Daniel e o Christian. Putz, inquestionáveis, os 3 caras conhecem muito, certo? Então, assim, o que os caras falar tá dito e tamo junto, né? Os caras têm puta reputação e credibilidade. Aí, beleza. Aí, eu, Pequim, o próprio Ricardo, a gente meteu nossas plantas, algumas passaram, outras não. As que passaram, talvez a principal premiação nossa seja a gente ter uma sessão com esses caras, com o demonstrador internacional, avaliando a tua planta e como é que tu pode melhorar ela ou como é que tu pode melhorar a tua exposição. Cara, esse é o maior prêmio. Pensa uma planta que, putz, primeiro passou na triagem, eu submeti, sei lá, 3, 4 plantas minhas, passou 2, passou uma, essa eu vou lá, não ganhei nada, putz, não peguei nem nada de premiação, mas eu vou ter lá 5 minutos, 10 minutos de um cara que nem o Bjorn, de um cara que nem o Luiz Villa, avaliando a minha planta e falando, cara, tua planta tá errada aqui, tu pode melhorar aqui, se tu fizesse tal coisa, a proporção do vaso com a planta, um outro tipo de vaso, talvez se tu tirar esse galho, talvez está faltando maturidade, talvez você escolheu um conjunto errado para expor ela. Esse deveria ser um puta fator motivacional para um cara que nem eu meter a cara de querer expor um trabalho, sabe? Infelizmente, essa parte a gente não valoriza muito aqui no país, tá? Infelizmente. É só você ver as exposições que a gente teve, tô falando aqui do Paraná agora, tá? Onde a gente trouxe pessoas de fora, não de fora pelo mundo, mas de fora do Paraná, para avaliar a exposição. E a pessoa que não ganhou nada teve uma postura, putz, de criticar o juiz,
e nem quis escutar nada, sabe? Então, acho que assim, passa por uma mudança de cultura nossa, sabe? Saber que aquele momento talvez seja a melhor premiação, tá? É meio filosófico isso, é meio fantasia, mas de verdade, e assim, tô falando por mim, tá? Talvez seria a parte que eu mais reconheceria e mais colocaria de interesse em participar de uma exposição, sabe? Boa. É um conjunto de coisas que vai alavancando, né? Tanto a questão mais motivacional quanto o próprio nível do bonsai, né? Isso é muito maneiro. É um feedback, né? Imagina que feedback você ter de uma seleção, né? É, tá louco, cara. Que é isso? Negócio aí, só de pensar, né, cara? Muito maneiro, muito maneiro. E online, agora pensando numa ideia online, assim, o que você teria assim de experiência para falar com a gente, Ricardo? Você que fez putz, é menos trabalhoso ou não? É trabalhoso do mesmo jeito? Como é que é? Assim, ó, é bem trabalhoso, tá? Eu tive, nem me lembro agora quantas, mas em torno de uns 70, 80 trabalhos escritos, tá? Algumas pessoas queriam só expor, porque não gostam de competir, foram bem claras, assim, honestas comigo. Ó, não quero competir. Teve uma situação, inclusive, de uma pessoa que disse para mim: ah, eu vou expor porque eu não gosto que falem das minhas plantas. Beleza. Então tá, então ele vai participar da exposição e não quer a avaliação. Isso que o Ibirá falou agora aí, cara, para mim isso aí é o Verdade. maior prêmio que tem, meu. Imagina só, imagina, cara, tá doido, meu. Só que assim, ó, eu já vi em concursos de novos talentos e em exposições nossas aqui no Sul também. Olha, pessoal, terminou a premiação, tudo, tá. Os juízes estão à disposição. Quem quiser saber a respeito da avaliação da sua planta, é só escolher um juiz, chamar, e esse juiz vai dizer por que a tua planta foi premiada ou não Boa. foi premiada, né? Exatamente isso que o Ibirá estava falando. Cara, dá para contar nos dedos quantas pessoas fazem isso. Mas não adianta, isso é uma questão cultural e assim, ó, é de perfil. Tem gente que vai querer isso e tem gente que não vai querer. Então, eu acho que isso com o tempo vai amadurecer. Eu acho que não é filosófico, Ibirá. Eu acho que se a gente tivesse uma exposição assim, vamos usar o teu exemplo, Luiz Vila de Juiz. Cara, tenho certeza que tu ia querer o Christian, o Dalorto, o Hettinger, todo mundo, cara, todo mundo que tem um nível mais alto ia querer saber a opinião do Luiz Vila sobre a sua planta. Depois tu vai fazer ou tu não vai fazer, isso é uma outra questão. Mas tu ter a avaliação de um mestre com um nível muito mais alto do que o teu, porra, cara, isso aí para mim é o grande prêmio. Muito Grande maneiro. prêmio. Mas vamos lá. Essa questão do digital, cara, eu tive assim algumas dificuldades assim que o pessoal achava que podia mandar foto de qualquer jeito, assim. Eu recebi fotos de celular, meu Deus do céu, assim, teve coisas, eu teve participantes que não tiveram os trabalhos expostos porque a qualidade das fotos era péssima. Não é questão de não saber fotografar. A pessoa não tinha o cuidado de tirar um mínimo, a foto com um mínimo de qualidade, né? Então, isso faz parte, não adianta. Eu já vi que muita gente tem dificuldade de fotografar. Eu mesmo tenho dificuldade de fotografar minhas plantas. Tá? Eu olho, eu acho. Tá bacana, tiro a foto, eu acho uma merda. Aí faço outra foto, e cada vez fica pior ainda. Então, para esse ano, eu estou preparando um material com dicas para as pessoas poderem fazer suas fotos. Pelo menos, Boa. pelo menos para as plantas poderem ser melhor avaliadas, sabe? Teve planta lá que eu sou organizador, tá? Eu fiquei constrangido de mandar uma planta pro Tramujas, pro Daniel, pro Christian, que eram os nossos juízes, né? E o Luiz Macedo também, constrangido de mandar um trabalho daquele nível para eles. Então, estou pensando já em como fazer isso se eu não vou ter uma pré-seletiva. Né? Para quando tu abrir lá o site para te olhar a exposição, tu ter um nível mínimo dos trabalhos apresentados. Não sei ainda, até queria saber a opinião do Ibirá, o que ele acha disso.
se é viável, se não é viável. Vou responder com a tua própria frase, tá? O que é combinado não custa caro, tá? Então, assim, ó, um cara que tu pode talvez trocar uma ideia, Ricardo, que eu acho que tá tendo sucesso no que tá fazendo, também deve ter suas dificuldades, tá? E talvez sejam as mesmas que as tuas, e talvez ele possa te orientar como dribla isso, ou como tu ajusta o próprio Nacho, né? Acho que o Nacho tá fazendo esse projeto da Felab Photo Contest. Acho que é o terceiro, o quarto ano, e tem dado bons frutos, sabe? Pelo menos eu tinha visto em algum lugar, alguma estatística, que a quantidade de pessoas que se inscrevem, a quantidade de trabalhos cresce ano após ano muito. Então é sinal que quem está participando está gostando, está trazendo mais gente, né? E assim, eu acho que tem que combinar mesmo, sabe? Eu acho que se tu combinar que vai ter um critério de uma pré-avaliação e se não exigir, e serão exigidos alguns fatores, e se não cumprir esse mínimo, nem sequer o trabalho será exposto, mas tu vai dar uma devolutiva, pelo menos porque não foi exposto, acho que é parte do combinado, sabe? Tá tudo certo. Boa, boa. Essa questão por exemplo, na Felab, se tu entra, tu tá concorrendo. Não tem como escolher, né? Você acha que fazer algo assim no Brasil é benéfico ou isso também pode desmotivar outras, pode não ser inclusivo, como a gente estava falando lá atrás? O que vocês acham? Eu coloquei essa opção na minha exposição virtual lá, justamente para as pessoas que não querem participar de competição e não querem ter as suas plantas avaliadas, para elas entrarem e participarem mais pela experiência e por querer compartilhar os seus trabalhos, né? Mais nesse sentido. Mas eu não sei se esse ano, nessa segunda edição, se eu terei essa mesma situação. Porque senão a exposição começa a se desdobrar em 50 mil coisas. Eu estava olhando o regulamento da Felab, por exemplo. Meu Deus do céu, cara. 50 mil Coisa categorias pra as plantas. caramba. Eu fico imaginando os caras gerenciando isso. Tudo bem, está super organizado, super estruturado. Ah, eu vou botar esse Juniper aqui na exposição. Eu vou escrever ele como chorrim. Cara, ele é chorrim, mas ele poderia também estar na categoria coníferas. Mas eu escolhi escrever ele de chorrim. Então ele não vai participar da categoria de coníferas. Sim. Entende? Porque está tudo bem especificado. É uma ficha de inscrição. Aqui eu tive dificuldade com a ficha de inscrição, Em que sentido? gente. Nome da pessoa, de preencher a ficha, cara. Nome da pessoa. Nome da pessoa, espécie. Chimpaco, espécie José da Silva. Assim, Ricardo. O cara mandava assim, ó, Ricardo. Porra, nome completo, né, cara? Aí ele botava lá, Chimpaco. Aí, eu não me lembro agora, mas tipo assim, ceramista. Ô meu, teve um cara que se mandou escrito vaso, cara. Tem de tudo, né, cara? Tu abre, tu vai receber uma porrada de coisa, né, cara? Tem de tudo, né, cara? Ou então assim, teve gente que teve cuidado, escreveu lá, olha, meu vaso é chinês, eu não sei qual é a origem dele, eu não sei o autor. Beleza, foi lá, vaso chinês. Entende? Porque no caso da minha exposição, eu acho muito importante Com valorizar o certeza, ceramista pô. também, cara. Porque a exposição não é de árvore, é de bonsai, né? E o bonsai é Isso. árvore mais vaso, né? Então, E aí tu pretende pôr a mesa também nesse esquema? pretendo botar a mesa também nesse esquema. Inclusive, nessa edição, nessa segunda edição que eu quero fazer, eu vou ter uma categoria de exposição, sabe de quê? Só de vaso. Massa. Eu sou apaixonado por vaso, cara. Eu tava hoje. Tá falando contigo mesmo, Pequim. Se eu tivesse grana, meu, eu tinha milhões de vasos, cara. É que Deus não te dá dinheiro que você tem juízo, né, cara? Senão você ia acabar bem rápido, né? É uma merda, né, meu? Mas com certeza, o Ibirá tá fazendo os vasos dele lá. Pô, olhei um vaso, puta, cara,
Eu tenho um armário aqui, cara, que deve ter lá sei, 50 vasos aqui, cara. Nenhum deles nunca recebeu uma planta dentro. Não sei nem se vão receber, cara, mas eu acho lindo o vaso, ou pela esmaltação, ou pelo detalhe do pé, ou pelo formato, ou pela proposta do artista, ou pelo próprio artista. Eu acho lindo estar guardado, Mas é cara, bem, é bem guardadinho. Com legal colecionar certeza. vaso, sabe? Putz, é um mundo à É parte, super verdade. bacana, né? É, eu tenho um vaso aqui daquela época das importações da Mistral, cara, que vinha aquelas Carmona, que parecia um S, Uhum. assim. Isso de 25 anos atrás, 30 anos atrás, cara. Eu tenho um vaso todo craqueladinho, inteirinho, tá aqui no armário. A planta morreu, obviamente, porque o cara não conseguiu O cuidar, vaso mas o fica. vaso, É mais fácil eu cuidar tenho. de vaso, né, Ricardo, do que de planta, né? Pô, olha, não sei, cara, eu andei deixando cair, quebrei uns aí, nem me fala. Mas aí, como que funciona essa ideia Mas seria também um concurso ou não? O vaso seria só exposição? Como é que é? Cara, inicialmente, cara, eu pensaria no vaso mais como uma forma de expor, porque assim, ó, tem muito vaso Boa. que tem história, né, cara? Tem muito vaso que tem história. Ou é a história do vaso, ou é a história do artista, né? Pô, tem muito. Eu, quando vejo aquelas exposições no Japão lá, cara, eu fico enlouquecido, cara. Tem corredores e corredores e corredores só de exposição. Os caras chegam a fazer Doideira, display né? de vaso, velho. Tem uma parte Pô, bacana, cara. tem uma parte legal que, assim, vou pegar o caso de algumas exposições que, por acaso, eu tenho os livros aqui em casa e pude estudar. Então, assim, eu não sei se agora é assim, tá? E talvez se alguém souber, quiser escrever nos comentários aí, me corrigindo, fica super à vontade, tá? Mas eu tenho alguns livros das exposições do Gafuten, lá do Japão, que é uma exposição que acontece próxima da Kokufu, mas só para Chuin, né? E sempre concomitante com essa exposição, tem outras exposições de arte, né? Então, geralmente tem suisec e vasos, né? E aí a exposição de vasos, ela não entrava em concurso, era mais uma exposição, que a gente falou, Ricardo, falando um pouco do contexto do vaso, tá? Então, vasos super antigos, e aí contava quem era o ceramista, que passou de pai para filho, explicava um pouco sobre a pátina que adquiriu aquele vaso, pela idade, coisa e tal. Super bacana. E aí eles começaram a introduzir, e alguns livros eu tenho essa parte aqui, que eles introduziram assim, por exemplo, um tema específico, tá? Tem a exposição normal de vaso, que é uma exposição, mas tem uma exposição de vasos modernistas para Chuin. E aí tem uma premiação, sabe? Então ele pega um tema, tá? Então eu vi um que ele fala sobre vasos modernistas, tá? Depois do outro ano que eu tenho, que ele fala de vasos expostos lá não asiáticos. E aí tem muita coisa europeia e tem até alguma coisa dos Estados Unidos, tá? E aí esses têm alguma premiação dentre esses aí, tá? Então, ou seja, tem uma exposição de vaso paralela ao Gafuten para mostrar os vasos, e aí tem uma categoria ou um tema específico que recebe uma premiação, sabe? Então, eu achei super bacana, sabe? Essa que eles fizeram de vasos modernos, modernistas, cara, super bacana, porque, assim, vasos completamente disruptivos, assim, sabe? Coisas muito diferentes. Então, achei bastante interessante. E aí eles selecionaram lá, primeiro, segundo e terceiro, que mais impactaram por uma série de fatores que eles descrevem lá, tá? Só que é tudo em japonês, né? Então, eu uso o meu celular para traduzir, demora uma vida para entender direitinho, tá? Mas é bem legal, sabe? É uma ideia que tu pode Pô, pensar, tá? Eu achei muito maneiro, muito maneiro. baita ideia, Vira. Ô, Paiva, pegando esse link do Birá aí, você acha que uma exposição em que o ceramista pode inscrever um vaso dele, por exemplo, Sim, seria massa, talvez? sim, sim. E com essa sugestão do Ibirá, por exemplo, eu vou fazer uma exposição nessa minha segunda edição, vou ter exposição de vasos e eu vou ter uma categoria só ceramista. Essa categoria vai ser Boa, premiada. boa, cara. Ou, Boa, eu, isso fomenta demais, né, é, cara? Isso anima. Putz, que ou legal. então eu vou escolher assim, o tema vai ser primavera e os caras têm que fazer um vaso com esse tema. Aí é a cor da esmaltação, é Boa. o acabamento, é o desenho do vaso, é o pé, lá sei eu.
sabe? Ah, nós vamos fazer uma exposição e vai ter a sessão dragão. Todo mundo tem que fazer vaso com dragão, entende? Eu achei muito Boa. isso aí. A E parte claro, bacana é que tu sempre vai colocando elementos novos, né? E aí daqui a pouco as pessoas vão estar esperando, putz, o que vai rolar lá no Ricardo Paiva Bonsai Show de 2022? Porque, putz, teve categoria ceramista primavera. Sei lá, o que vai rolar, sabe? Acho que é essa parte que vai fomentando a curiosidade, o interesse de as pessoas participarem, conhecer, acessar, sabe? É um pouco disso que eu penso, sabe? sim. Boa. E isso a gente podia fazer até dentro, porque assim, pessoal, as categorias também é uma outra questão também. Nós vamos manter o que a gente vem fazendo, que é por tamanho, chorrim, chuim, mamê, chu, por tamanho ou vai por tipo, por categoria, planta tropical, conífera, caducifólia. Putz, assim, ó, aí eu acho. Aí é outra discussão polêmica de É, fazer nome de coisa, é. tá? Mas assim, eu acho, tá? Ninguém me falou isso, mas eu acho que assim. Talvez as exposições tradicionais surgiram com um modelo muito bem definido por categoria, tá? Então, por tamanho, tá? Então, Chito, Mamê, Shoin, Chuin, até o Mono, Dai, beleza? Então, talvez surgiram assim. Eu acho que com o passar do tempo, pela quantidade de pessoas e quantidade de bons trabalhos que surgiram, que talvez sentiu-se a necessidade de expandir para outras categorias. Porra, pensa se tu faz uma exposição e a gente vai premiar primeiro, segundo e terceiro de cada uma dessas categorias. Eu acho que no Brasil hoje, pela quantidade de gente que talvez faria a exposição e colocaria as plantas, talvez seria suficiente essas categorias, tá? Mas tu pensa num país que está super avançado, que está fazendo isso há muito tempo, meu, aí tu tem que começar a colocar mais atrativo, sabe? Aí tu faz, além disso, a melhor caducifólia, a melhor nativa, a melhor conífera, o melhor bosque, a melhor composição, a melhor planta com flores, a melhor planta com frutos, porque assim, tu vai ter muita planta, sabe? Então aí tu tem que talvez trazer atrativo de começar a trazer mais premiação, tá? É a maneira como eu interpreto, ninguém falou isso, é um achismo, talvez não seja isso, mas eu acho que quanto, nesse caso, como num modelo que talvez as pessoas já estão com uma rotina de expor, já tem bons materiais sendo expostos, tem que abrir novas categorias para que as pessoas continuem se sentindo motivadas a mostrar seus trabalhos, sabe? Aham. Na minha primeira edição eu botei uma premiação lá que era uma categoria livre. Poderia ter um shoin e inscrever ele na categoria livre. Boa, boa. Eu estava pensando aqui, tipo, que bom, tô pegando de exemplo a Felab, né? Felab você tem aquele porre de categoria e tal, mas assim, o chorrim lá é tudo chorrim, é tudo pequeno, né? Por exemplo, né? Então, talvez algumas coisas consiga dar pegar algo mais abrangente, né? Uma categoria que é mais ampla, né? Tá, Não sei. mas chorrim de 20 ou de 25? Não, aí isso é. Outra discussão boa Ei, aqui. Ubirá! Outra Aí, discussão boa. Ei, aí é Ubirá! mais um dia, aí é mais. Ah, e já que você entrou no Mamê, assunto, eu vou colocar mais uma discussão mamê, boa de, aqui. mamê de 12 ou de 15? Não, por mim seria chorrinho de 20, que é para dificultar a vida Sabe uma mesmo. outra coisa que rola bastante, assim, o Shoin é avaliado o Shoin ou a composição, tá? E aí, assim, ó, isso sempre tem as duas avaliações, tá? Mas geralmente onde há muito tempo já tem exposição e a quantidade de plantas é suficiente, é avaliado o conjunto, tá? E não a planta em específico. E aí, claro, putz, como é que a gente vai fazer uma composição boa no Brasil? Porque eu não tenho 7 plantas boas para botar, que eu julgue boas para fazer um conjunto, sabe? Então, é bacana você avaliar a planta individual, tá? Até para não desanimar todo mundo, tá? Mas com o passar do tempo, o ideal é que a avaliação seja feita do conjunto que é apresentado, tá? É bastante complexo fazer uma avaliação num display de Twin, não é trivial. Eu assino aquele canal do Morten Albeck, sabe?
E assim, o Morten não é um grande artista, não faz trabalhos impressionantes, mas ele é um cara que se dedicou a estudar e escreve bem sobre Chuin, sabe? E essa parte de exposição é uma pena que a gente não consiga entender o que os japa estão falando, porque é complicado, sabe? A tradução é super difícil, o Google Tradutor não facilita a vida, falta contexto. E aí o Morten é um cara, talvez, que a gente consiga entender, ele escreve em inglês e talvez se aproxima mais do que a gente consegue entender. Ele escreve super bem sobre isso, sabe? E aí ele tem falado nas suas apresentações bastante sobre isso. Então, eu sigo ele lá e pago lá a mensalidade para ver ele falando disso, porque ele me parece que é um cara que ele tenta traduzir de maneira mais fidedigna que os japas tentam ensinar pra gente, sabe? E ele fala bastante sobre isso, sabe? Que exposições maduras, com grande quantidade de plantas, que, assim, que com um histórico, o conjunto é preponderante, sabe? E aí, claro, tu pode criar a categoria da planta sozinha também, mas em lugares que ainda tem dificuldade de trabalhar com display, com quantidade de plantas, ainda o indivíduo é avaliado mais do que o display, sabe? É mais um tema polêmico, Sim, sabe? né? Que dá para ficar uma tarde aqui discutindo também. Mas o Ibirá, quem é hoje no Brasil que consegue montar um display de 5 plantas, não digo nem de 7? Dificílimo, cara. Acho que sim, eu acho que o César comentou, né? O Dalorto, o Cris, o Daniel, o Bocabel, com certeza, sabe? Assim. Não! Ô meu, eu vi um vídeo do Japa lá, o cara montando o display, o cara levou 22 plantas. Ele ficou não sei quantas horas montando aquele bagulho, cara. Pra botar 7 plantas. Ah, mas esse Japa só queria se exibir, né, Ricardo? O cara queria só Pô, postar, cara, né, cara? pô, meu, o cara. O cara pode, né, meu? Vai dizer que já pensou, você não tem 30 lá pra escolher, tu leva os 30 na explosão. Ah, logo. Eu não consigo fazer um display de 2. Boa, boa, Ricardo. Não, mas assim, ó, Ibira, eu acho que isso é uma evolução, cara. A É gente uma começar com evolução. o Chuin e daqui a, lá sei, ó, 2 anos, tu já vai ter uma quantidade de planta, o Christian já tem, com certeza, o Bocabelo, mais 3, 4, 5 pessoas. Cara, tendo 5 pessoas, tu já, pra mim, já tem uma exposição, entendeu? Eu acho que é uma evolução, né? O caminho Legal. é esse, né? O norte é esse, para chegar lá a gente vai ter que patinar um pouco, mas eu acho que, sim, é importante saber que existe o norte, claro que é isso daí, né? Cara, É, o importante é começar. É, bom ponto. O importante é massa, começar. massa. Até a ideia de pensar no display das árvores grandes, né? Por exemplo, com o Cusamono, com Kakejiko, enfim, né? Tipo, alguma coisa mais ampla também com as árvores grandes, né? Também seria legal E incentivar assim, isso, ó, né? uma coisa que tu comentou agora Pequim, e assim, putz, cara, vamos reconhecer os talentos nossos aí que surgiram, cara, porque, cara, sei lá, 3 anos atrás, não tinha mesa nacional, cara. Não quero estar sendo injusto aqui, talvez tinha, mas não encontrava. Mas assim, tu importava do Japão. Agora o PP tá moendo. Tive a chance de visitar o PP no domingo, fui lá pegar um saco de adubo com ele, e ele mostrou os projetos novos que ele tem, que logo ele deve colocar aí na internet. E, cara, o cara tá. Putz, a cada trabalho que ele coloca, ele tá evoluindo. Comentei, acho que na outra live que eu fui, na outro podcast, falei um pouco sobre o Peter fazendo lá os desenhos do Kakejiko, né? Fui lá na casa dele Isso. esses dias e peguei um com ele. Cara, é impressionante a qualidade do trabalho que ele tá fazendo, sabe? Eu tenho alguns japoneses que eu importei lá atrás, assim, meu, o do Peter não deixa a desejar nada, sabe? Então, putz, tem uma galera que tá se coçando para fazer coisas legais, cara, que vai nos ajudar muito quando a gente puder voltar a fazer exposição, porque agora a gente tem recurso nacional, sabe? Antes não existia isso aqui, então dá um ânimo, sabe? Voltar a expor, trabalhar caprichadinho, sabe? É muito legal isso. Mas por isso, Ibraque, assim, ó, já na primeira edição, e não só agora, já um tempo atrás aqui no Bonsai Sul, ou quando eu colocava alguma planta minha e tal, cara, sempre valorizar o ceramista. Porque senão, cara, nós temos cara bom pra caramba aqui. Se tu não valorizar os caras daqui, agora tem o PP, tem um outro cara de Santa Catarina, acho que faz mesa também, maravilhosas. O PP tá matando a pau, não sei se vocês viram o tokonoma que ele fez lá no Bocabelo. Sim, sim, sim. Meu, Impressionante, cara. Porque ele é um móvel grande, né, cara? E ficou assim, cara, que sei lá, padrão japa. Ficou muito bom. Muito, muito bom. cara, fantástico, fantástico, meu. Assim, ó.
E tu vê quantos anos tem o bonsai, o Bocabelo, que é um cara das antigas, agora ele tem o primeiro Tokunami. Bacana, assim. Pode crer. Então, para te ver assim, ó, a gente está numa evolução muito, muito legal e com certeza a gente tem que valorizar esse pessoal, com certeza. E isso serve para todas as coisas. Por isso que a ficha de inscrição lá tem que ter todas essas informações. Se o cara fizer uma apresentação e botar mesa e botar Cusamono, ele tem que especificar o ceramista do Cusamono, o ceramista do bonsai dele, o artista que fez a mesa, o caquejinho, tudo, cara, tudo. Se é um suisec de acompanhamento, tudo, 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 tudo. Eu acho que Boa. isso aí valoriza todos os profissionais. E outra coisa, né? Na minha opinião, é muito, muito enriquecedor. Muito. Ô, Paiva, o que que você acha bom, pode ser viagem minha também, mas o que que você acha na ficha de inscrição o produtor? O produtor do que tu diz da É, planta? tipo, por exemplo, esse material é do Tramujas, comprei no Tramujas. Por mais que o cara trabalhou, desenvolveu, mas, tipo, tem algum produtor por trás disso ou não? Você acha que é interessante ou não isso? É que, por exemplo, assim, ó, vai ter muita gente botando ah, o bonsai, ideal bonsai, Fuji bonsai. Na realidade, eles não produzem nada, eles compram tudo do Carlos. Entendi. Pode ter confusão nisso Pode, daí, né? pode ter uma Mas assim, confusão, De pode. Pedrinho, eu confusão acho de que, não sei informação, se é né? bem isso, mas alguma coisa parecida com isso, tá? Vou dar um exemplo. Sei lá, Hum, alguns anos atrás, o Andrés Alvarez, o espanhol, ganhou lá o primeiro lugar na exposição da Espanha e tava lá, quem trabalhou a planta para ele foi o Mário Consta, tá? Então, assim, eu acho que uma coisa é você é o proprietário daquele bonsai, mas não foi você que fez o bonsai, tá? Mas não talvez o produtor, sabe? Então, tem assim, eu tenho uma porrada de planta aqui que comprei de um monte de gente. Comprei planta bastante avançada do Daniel, comprei planta pronta do Christian. Nesse caso, que eu acho que foi o cara que fez o bonsai, eu acho que citar lá quem foi o artista que fez a planta, eu acho super bacana, tá? Mas assim, mais quando o cara que foi lá que refinou, que trabalhou, tá? E não talvez o produtor, sabe? Uma coisa legal que eu vi também é que o pessoal, eu acho muito legal quando ele consegue colocar um pouco de storytelling, tá? E o Paiva, que é comunicador aí, deve manjar muito bem disso, tá? Então, assim, que nem o cara conta que aquela planta foi coletada em Amadori em 88 por tal cara nas montanhas, não sei da onde. Depois foi trabalhado por não sei quem até se tornar um bonsai, e depois o cara que adquiriu. Então, contar um pouco dessa história, eu acho que valoriza todo mundo, sabe? Mas é por trás tem um storytelling, tá? E não simplesmente falar, putz, comprei uma muda bruta, sabe? Tem um pouco mais de contexto. Aí eu acho bem bacana, tá? Você contar um pouco da história daquela planta, porque eu acho que atrai. É super bacana saber o que está por trás daquilo, né? Sim, sim. legal, Eu acho, legal. eu acho que isso aí fica muito, muito pontual assim para ser feito por essa categoria mais top, vamos dizer assim, né? Ah, boa. Por exemplo, o Christian vai expor uma planta dele, ou o Renato, cara, eles vão saber dizer, olha, eu comprei essa planta lá na Bonsai do Campo, numa floricultura na beira da estrada, lá sei eu aonde. Em 80 eu fiz uma drástica, comecei a utilizar, daí eu levei num evento, fiz um workshop com o Luiz Villa, e depois eu fiz não sei o que, depois não sei o que, depois não sei o que. Aí, pô, cara, eu acho muito legal, cara. Muito legal. Às vezes acontece, o Ibirá, que a história da planta se perde, né, cara? É, Se né? perde. Eu comprei uma planta do Pequim, levei num workshop que eu fiz com o Ibirá. Aí depois eu vendo a planta pro fulano e o fulano É, esquece tudo aquilo. mas assim, acho que se não tem, não tem, né? Que nem, putz, vaso. Tem uma porrada É, de vaso que eu não sei o ceramista desconhecido, sabe? E aí é desconhecida a história sim. dela, né? Eu acho que quando tem, que nem os ceramistas que a gente sabe quem são, quem fez a Aham. mesa, e aí quem construiu a planta, acho que vale a pena citar. Se não tem, não tem, né? Não precisa saber de tudo, né? Mas eu acho que quando tem, é Sim. super, sabe, fica super mais completa, sabe? Tem uma. Tem uma exposição que foi o Ryan da Bonsai Mirai que fez nos Estados Unidos, não sei em que ano que foi, se chama, e aí não sei falar certo, tá? Eu acho que é Artisans Cup. Tem um site, Aham. inclusive, da exposição, como foi feita, tá? Ele foi o curador, ele correu atrás, ele montou o display, ele contratou uma porrada de eletricista para fazer a iluminação. Cara,
Essa exposição é uma exposição um pouco mais modernista, tá, do que tradicional, tá? Só que a parte Sim, eu legal é que vi. muito do que está aí conta uma história, tá? Eu tive acesso a algumas páginas do livro que ele fez sobre a Artisan's Cup, e lá é bacana que tem as plantas que contam um pouco disso, sabe? Quando foi Amadori, quem que estilizou, depois comprou o vaso, alguém desenhou o vaso para esta planta, sabe? Só que, claro, tem história por trás para contar, sabe? Não é uma coisa forçada, mas eu, pelo menos, achei super legal, completa demais o conjunto, sabe? Fica muito uma evolução mesmo, sabe? Da arte por trás daquilo, sabe? Acho que vale a pena até, para quem tiver curiosidade, procurar, porque eu achei que, assim, não é uma exposição com cara de japonesa, não é com cara europeia, é uma exposição bem americana mesmo, assim, e bastante Bem moderna. moderna, sabe? Acho que vale a pena dar uma olhada e ver que tem coisas que agradam ou não agradam, tá? Mas vale a pena conhecer pelo menos para ter, claro, ter uma opinião e poder falar sobre, né? Massa. Talvez deixar como um campo opcional, né? Talvez seria a solução, né? Pro storytelling, né? Por exemplo, assim, ó, eu vi uma exposição, acho que da UB, cara, se não me engano, lá na Itália, um cara que não é bonsaísta, ele comprou uma planta de um outro cara muito foda, alugou um vaso, me lembro que custou 2.800 euros, eu gravei esse número, o aluguel do vaso, e ele contratou o Kobayashi para preparar a planta, para a Caramba. exposição. Então, assim, ó, ele não é bonsaísta, ele é colecionador. E a planta dele foi premiada, entende? É que eles estão em estágios bem avançados do que a gente está. Mas eu acho muito, muito legal. Eu acho bacana tu contar a história da planta. E aí, inclusive, porque valoriza, né? Se eu disser que eu comprei uma planta do Ibirá e depois ela foi trabalhada pelo Tramujas, e depois eu fiz não sei o que. Cara, isso aí só vai agregar na minha Super planta. legal, né? É bacana mesmo, Bah, né? muito legal. Muito legal. Muito, Fora o muito. reconhecimento que rola nisso, né? Que é Sim, muito sim. massa, né? É por isso que às vezes eu vejo assim, até nas redes, às vezes acontece uns estrezinhos do pessoal, mas ou eu acredito que às vezes a pessoa que está expondo a planta ou desconhece a história ou simplesmente esqueceu de citar. Mas eu acho bacana citar, eu acho legal, acho bem bacana. Imagina tu ter nasceu, tu tem uma pintura de Salvador Dalí que tu comprou de uma galeria high top lá na Inglaterra, meu. Putz, para mim o quadro vai ficar muito mais interessante do que se eu tivesse comprado direto de Salvador, entendeu? Boa, boa. Muito show, muito show. Pô, maneiro pra caramba. Eu acho que a gente pode refletir bastante sobre esses assuntos que a gente tratou. Acho que vai dar para fritar bastante a cabeça aí, principalmente para você, né, pai? Você quer falar um pouco mais sobre esse seu concurso? Já tem data? Como é que tá isso aí? Cara, eu tenho tem 3 páginas de redigida no Word. Faz isso, não faz, faz aquilo, não faz aquilo outro, como é que vai ser a regra, o que, que eu vou mudar, como é que Tá, vai. tá bem avançado As aí, melhorias. pai. Já tem 3 páginas É, do Word. é. Mas 3 páginas. Oi, Bira, é 3 páginas, 2,5 de dúvidas. E a capa? Tem uma capa também, né? Hã? E tem uma capa também, né? Pra fechar as 3 páginas. Ah, não, eu não sou de encher linguiça, não. Mas a minha ideia é lançar no segundo semestre, tá? Porque assim, ó, como a gente tá falando de Brasil, né, gente? As plantas na região central do Brasil e para cima crescem o ano todo. As nossas param aqui, né? E eu já estou pensando lá na frente, porque eu quero fazer uma exposição só de inverno, só planta caduca pelada. Boa, Não, boa. não adianta pegar a Carliandrinha e desfolhar, né, o Ibirá? Tem que Aí ser é caducifólia, fazer né? gol de mão, né? Bah! Mas aí tem que ser caducifólia mesmo. Inclusive é o seguinte: aqui as espinosas perdem todas as folhas. Ela seria uma caducifólia? É uma caducifólia.
No próprio habitat perde. Na caatinga Não perde tudo. Perde não tudo. vale expor planta morta, tá? Falar que perdeu as folhas que é caducifólia, tá? E o pior é que a espinosa tu nem percebe, né? Sim, cara. Ah, é. Ou a Mas depauperata, que é mais aí, horrível ainda. então. Bom, massa, massa. Mas aí que tá. Esse período para o cara se inscrever e mandar a foto, qual é o tempo que você está trabalhando, Paiva? O que acontece é o seguinte, né, Pequinho? Às vezes o auge da planta dele foi em abril, por exemplo. Se ele tem uma foto dela bonitaça que atenda às especificidades da inscrição, ele pode participar. Tem uma coisa que as pessoas não sabem muito bem, mas toda fotografia digital ela tem um registro tipo uma impressão digital mesmo, que a gente pode ver. Sim, tu consegue. Cara, se tu mandar uma foto tua para mim, eu vou te dizer qual foi a máquina que tu usou, quanto tempo de exposição. Cara, tem todas as informações. Então, assim, ó, se tu abriu ela, se tu manipulou, se tu mexeu no brilho, no contraste, ou se tu editou a foto. Tem como a gente saber. Por isso que às vezes as pessoas. Às vezes não, as pessoas têm que ser informadas disso, que às vezes as pessoas querem manipular, né? Pá, tirou a foto linda, mas tem um galinho ali que tá mais ou menos. Vai lá apagar o galinho. É. Eu vou descobrir. Tá sem um galho de fundo, recorta, põe lá um outro. Eu sou, Doideira, né, eu cara? sou fera de fazer planta no Photoshop, então o pessoal que se cuide. Caramba, eu não sabia disso não. Isso é muito bom. Deixa muito mais autêntico, né? O concurso. Isso é muito legal, porque não tem como ninguém falar que não é, né? Sim, o Sérgio Luciano uma vez fez um concurso, até eu participei também, e ele exigia uma das fotos que tu mandasse a tua planta com um jornal, uma revista que pudesse ver a data. Ah, entendi. Né? Então, Boa. mas isso é uma coisa que eu acredito que não seja necessário fazer. Mas o prazo, Pequim, vai ser sempre um prazo longo, para dar tempo Entendi. das pessoas prepararem as plantas. Que isso é uma outra coisa que nas exposições lá de Curitiba, que serviram muito de inspiração para mim aqui, as da PB, que depois eu vi o Christian fazendo isso aqui e isso foi inspirador e assim me motivou e até me rendeu uns prêmiozinhos aí, que é preparar a planta, né? As pessoas acham que Sim. é só tirar os matinhos, limpar o vaso e levar. Cara, vai limpar, pegar uma pinça, tirar todas as folhinhas amarelas, as casquinhas Isso. soltas e passar um arame adequado para fazer o posicionamento do galho, pensar na mesinha, esteirinha de bambu do I99, esquece. Né? Boa. E Boa. esse refinamento até da apresentação, pô, faz toda a diferença na hora da exposição. Toda, toda, toda. Massa, né? Pelo que você falou, então é anual, vamos dizer assim. Seria, o cara tem, vai ser esse ano, por exemplo, o concurso, foto dentro desse ano tá valendo. É Tava isso? isso aí. Foto dentro desse ano tá valendo. Pô, agora fiquei com a ideia dos vasos do ceramista lá, meu. Fiquei agora viajando. Já valeu a conversa então, né, Ricardo? Putz! Não, conversa vale sempre, né, Ibirá? Mas que bom, Pô, meu. eu não. Ainda bem que eu não pago pra falar, né, meu? Porque eu falo pra caralho, né? Mas, mas essa de criar um tema e ter uma coisa específica, cara, eu achei É muito bacana, legal. né, cara? Eu tinha pensado nisso na exposição dos bonsai, né? Fazer uma categoria tipo apresentação contemporânea. Então o cara pode fazer a Pô, apresentação do jeito que ele quiser. que Também é legal, massa né? isso! Sim, Muito tipo massa! aquela apresentação que o Arnaldo, vocês devem ter visto, que ele fez de uma espinosa com um tripé de madeira que ele roubou de Sim, uma cerca lá, deve estar atrás dele até hoje.
com arame farpado e pá. Ô, Sim, cara, sim. e bota um esqueletinho de um tatu no chão. Cara, tem coisa mais nordestina do que isso, cara. Pode Isso é crer. E bacana mesmo. bonito pra caramba, né, meu? É, Pra mim, a arte, cara, ela tem que falar alguma coisa. Se ela não falar, ela não é bonita. Ela tem que contar alguma coisa pra ti, porque a minha mãe é super culta, tem 5 faculdades, pá. Eu tava conversando com ela, eu tava dizendo pra ela, eu não sei o que vem naquela Mona Lisa, cara. Eu olho pra Mona Lisa e digo, tá, e daí? Tá, foi o Da Vinci que fez. Da Vinci era show de bola, mas aquele quadro ali, me desculpe, mas não me diz muita coisa. Então, para mim, a arte tem que conversar com as pessoas. Mas ela E tem o uma bonsai é a cara mesma coisa. enigmática, né, Paiva? Dá pra Ô, viajar ali. meu, vai no mercado público aí de Curitiba, tu vai ver um monte de enigmática lá também. Boa, Tu tem já... umas árvores enigmáticas aqui no meu também. viveiro. Ô, Pequi, o Pô, Ibirá já deve ter pego umas enigmáticas na noite aí, depois de umas... Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca tira, quem nunca tira Tira a primeira primeiro pedra, vaso. né? o Boa. primeiro vaso é bom. O Pequi, mas eu acho que Ai, ai, pra fazer ai. pensando assim, cara, o que a gente deixa de mensagem, né, cara? Putz, eu acho que seria super bom, acho que primeiro, passando a pandemia, seria super bom que os grandes eventos que já existem no Brasil pudessem estender e colocar uma exposição junto. Que bom seria se essa exposição fosse inclusiva e que você conseguisse criar espaço para quem tem mais experiência e para quem tem menos experiência. Que bom que seria que tivesse um crivo, né, para a gente elevar o nível. E assim, de verdade, eu acho que essa parte da gente, enquanto ainda engatinhamos em muita coisa do bonsai, valorizar muito o feedback de quem vai estar julgando e ter um tempo para avaliar o teu trabalho por um grande mestre. Putz, cara, eu acho que essa parte para mim é o que fica, que é a parte mais importante, sabe? Um pouco menos de vaidade e um pouco mais de aprendizado, sabe? Acho que aprendizado nunca é demais, né? E a gente está bastante longe ainda de chegar num nível satisfatório com a arte nossa, né? Um pouco disso. Mas tu sabe, Virá, que eu acho que a gente está um pouquinho longe disso, mais por conta de falta de oportunidade, porque eu acho que está cheio de gente com esse perfil. Eu acredito nisso, cara. Se tu fizer uma enquete, se o Pequim fizer uma enquete amanhã lá no Insta dele, aí, pessoal, quem quer ter a sua planta avaliada pelo Carlos Tramujas? Cara, vai ter 500 pessoas, entende? É verdade, é verdade. Talvez, eu não sei que Eu se, acho se que colocar num concurso, talvez aí dê uma diminuída, né? Mas é que vai dar uma diminuída em função até da própria seleção de menos pessoas, de menos participantes, né? Com Mas certeza. com certeza tem Com muita certeza. gente querendo participar, assim, ver qual que é, né? Tipo, ter a experiência só de, né? Inclusive, pô, eu tenho vários amigos que às vezes trocam uma ideia e falam assim, cara, eu vou entrar na FELAB só para ver como que é participar de um concurso com aqueles juízes que estão lá, entendeu? Tipo, aqui, que loucura, né, velho? E isso é massa. Quem é, e na minha segunda edição, o que, é que vocês acham que eu tenho que ter de juiz? Cara, eu acho que Tramujas é indispensável, né, cara? Assim, pelo menos eu acho, né? Tramujas, cara. É. Pô, Cara, eu acho que do Brasil tem uma porrada de gente boa aí, sabe? E eu valorizaria muito os artistas nacionais, tá? Então minha linha é Tramujas, é Bocabelo, boa. é o Daniel, é o Cris, esses caras assim, sabe? Claro, tem vários outros, né? O Dalorto, com certeza. Poderia ficar falando aqui uma manhã inteira, né? Mas assim, acho que tem um público bem legal já para ser bons juízes e trazer feedbacks muito bons, tá? Legal. Tá, mas e se esse pessoal quiser participar da exposição? Nada, e o cara fala, olha, putz, eu gostei de participar e aí não me sinto confortável de ser juiz. Super transparente, entendeu? Sei lá, tu convida Sim, o sim. Tramujas, o Carlos fala, poxa, Ricardo, deixa eu colocar umas plantinhas lá também, cara, deixa eu participar. Tudo certo, ele não é mais Sim. juiz e passa a ser participante, entendeu? Até na hora de convidar o cara para ser juiz, tu fala, meu, tu aceita o convite ou tu quer expor alguma coisa, sabe? Sim, Massa, é porque boa assim, ideia, ó, boa ideia. é que
É que nessa segunda edição, como vai ser nacional, cara, e eu pretendo ter essa divisão de menos experiente, mais experiente, eu imagino que uma boa quantidade dessas pessoas que poderiam ser juízes vão participar da exposição Master High Top Entendi. Corporation. Sim. É, Tomara, Mas né? alguns juízes. Não, de verdade, tomara que todos queiram participar, sabe? exato. Acho que seria uma Pois é, baita cara. satisfação, tá? Pois é, eu estava até pensando em convidar só juiz Não, internacional. aí pensando nesse ponto aí é maneiro, porque abre a porta. Agora, e o que que você acha, Paiva, do pessoal, pelo menos para a categoria que seria, não sei o nome que vai ser ainda, a categoria que não é profissional, não sei. A galera, aí esses caras, por exemplo, assim, atuar como juiz, assim. Ah, sim. É que assim, ó, como eu estou pensando em ter essas duas categorias, mais experientes e menos, para os mais experientes seriam esses juízes internacionais, tá? E para os menos experientes, cara, o Carlos Tramujas, por exemplo, putz, ia ser o próprio Ibirá ou o Christian, Sim, entende? sim, Né? boa. Daí agora tu imagina uma exposição assim, ó, com Bocabello, Christian, Fernando Magalhães, pessoal de Santa Catarina ali que tem um trabalho bacana também, pessoal de Curitiba, e daí só juiz internacional. Animal, animal. É É legal. um caminho também, É né? um caminho. É um caminho bem Acho que massa, o bem céu é o massa. limite, né, cara? Acho que só pode desenhar e propor, sabe? Eu acho que ambos os modelos combinam super bem, sabe? É, posso estar viajando, mas talvez pensar numa questão assim de ter um leque amplo de pessoas com linhas de trabalhos diferentes, né? Com linhas de pensamentos diferentes, né? Pessoas que têm um olhar mais clássico, assim, outros, enfim, eu acho que abrir esse leque também seria bem enriquecedor, né? É. Aí, Né? isso em 2030 é bem possível mesmo. Calma, calma, Mas aí calma. que tá. Quantos juízes precisa, Paiva? Você tem noção? Quantas pessoas, por exemplo? Cara, assim, ó, depende, porque, por exemplo, assim, ó, se eu fizer uma categoria por exemplo, o ano passado a gente teve a categoria Cusamono e eu peguei só o Macedo, só o Luiz Macedo para fazer, porque ele manja pra caramba disso, então peguei só ele, entende? Se eu, o Suisec, por exemplo, se eu faço exposição de Suisec, eu vou pegar o Hélio Sec, com certeza, porque a não ser, inclusive, o seguinte, daqui um pouco para a Suisec eu pegue um juiz internacional, que eu tenho contato com os caras aí, não faço Suisec, mas converso com todo mundo, e o Hélio participa da exposição. Super Né? legal, dá chance do cara participar também, né? É, porque também, também assim, ó, agora que chega a parte do Suisec bacana, o cara vai ficar sentado, entre aspas, atrás de uma mesa e não vai poder mostrar os trabalhos dele. É. Por isso que o ano passado eu fiz uma galeria de trabalhos dos juízes. Ah, que massa. Muito Porque, massa pô, cara, a também. gente tem que valorizar o trabalho dos juízes, né? É verdade. Tu faz uma exposição de É vasos lá e verdade. cria lá a premiação vaso da primavera, vamos supor. Cara, eu vou chamar 2 ceramistas para serem juízes para julgar os vasos. Boa. Na real, assim, não precisa de. No geral, precisa de muita gente, né? Mas e por divisão, não, né? Por exemplo, o bonsai, você acha que seria ideal? Acho que mais que três, né? Cara, é que assim, ó, como vai ser nacional, eu tava pensando que precisaria ter uma seleção da seleção, entende? Que vamos supor assim que eu tenha 100 plantas expostas no Shoin. Cara, os juízes vão ter que ver as 100 plantas. Mas uma coisa que foi feito ano passado que foi bem, bem legal, assim, ó. Cada juiz selecionava as suas melhores plantas, né? E a partir daí montava o pódio final, vamos dizer assim. Então,
Porque não tem como ter uma unanimidade com 100 plantas participando. Quer dizer, até tem, né? Mas é mais improvável do que se tu fizer por pontuação, porque senão não tem como. Tá doido? Eu entendi, mas essa questão que você fala de unanimidade seria em que tipo de avaliação? Porque eu pensei, na minha cabeça eu estava até agora pensando só em pontuação mesmo, né? Sim, mas imagina o seguinte, que tu chegue depois, no fim, e tu tem 3 plantas Shoin, as 3 com pontuação 9, vamos supor, tá? Uhum. Tu vai ter que, os juízes vão ter que se reunir e eles vão ter que escolher dessas 3 uma só. Entendi. Agora eu entendi. Essa vai ser, essa vai ser a primeira, a segunda, a primeira deu 9, mas o conjunto dela de apresentação tá mais equilibrado, lá sei eu. Ela ganhou o primeiro. O segundo ganhou pela escolha do vaso. O terceiro, pela mesa, não sei. Depois eles vão ter que entrar num consenso, porque às vezes a espécie também, né? Pô, estão todos com 9. Porra, mas o cara fez um trabalho aqui fantástico num Shoin, uma espécie que é extremamente difícil de ser conduzida. Pode ser um fator de decisão, né? O que tu acha, Ibirá? Sim, eu concordo com teus pontos. Eu acho só que é difícil dar empate, né? Assim, e ter que entrar nesse nível de avaliação, né? Mas é uma boa discussão, sabe? Estou pensando aqui se precisaria talvez entrar nessa precisão de avaliação ou se fica. O ano Ah, então passado já, deu, já o ano passado deu 100%, empate. 100% das vezes deu empate. Já Então tá rolou, certo. né? Então eu tô contigo, tá? Não, deu só numa categoria e numa foi Entendi. só numa Ah, não, então categoria e não foi numa tão posição, difícil, cara. né? Então Então é foi mais simples até. foi mais simples. É. Mas mesmo assim já gerou uma grande debate, né? Imagino. Agora, assim, eu não sei, o Mas critério foi, de mas foi muito bacana. desempate, Foi muito bacana. o critério de desempate com qual delas alguma teve um 10? Pô, uma teve um 10, a outra não teve. Tipo, pô, então essa vai. Será que isso não rola? Mas é que, por exemplo, assim, ó, se é por pontuação, ou todas tiveram 10, ou quem teve 10 está em primeiro, né? Entende? Não tem essa É. questão. Agora, por exemplo, assim, ó, tá um empate, tá muito difícil, é bem fácil de resolver. Eu mando meu Pix, o primeiro que depositar o valor mais alto, Também é uma forma, né? Uma leva. forma democrática de resolver, né? Concordo contigo. Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu nem sei se terá primeiro, segundo e terceiro lugar. Daqui a um pouco vai ser primeiro lugar para cada categoria. Os outros. Top 3, pô. Top O ano 3. passado foi primeiro, segundo, terceiro. Mas pode ser primeiro lugar e depois só menção honrosa, não sei eu. Não, eu digo assim, um top 3 sem posicionamento, por As exemplo. 3 O que que melhores? você... É, Meu, pronto. Pronto. tu nunca competiu, né? Não? Eu ia perguntar, eu falei, não, Pô, ô louco, velho. tu nunca jogou na competição, né, cara? Nunca disputou nada. Pô, eu fui atleta, cara. De Só Cristo. que. Não, é pior que eu fui atleta É, mesmo, cara. Assim, era ruim dividir Tá aí a pódio, resposta né, já, cara? né? é, já tá respondida. Mas, pô, sei lá, é que pelo menos a minha cabeça funciona diferente, Não, assim, quando eu olho pro é que não bonsai, tem né? isso, né, cara? É que nem corrida. Cara, chegou os 3 juntos. Vai pra foto lá, tu vai ver que um chegou na frente, outro chegou em segundo e outro chegou em terceiro. Então é indiscutível. Isso aí não tem. E É. daí vai entrar na questão mais do próprio corpo de jurado, né? E para mim, assim, ó, a decisão do jurado é inquestionável. A não ser, claro, né? Se for uma aberração, só que a aberração. Eu já vivenciei isso.
num evento lá de Rolante, que tem uma exposição aqui tradicional em Rolante, em novembro. O Ibirá acho que já foi, não foi, Ibirá? Já fui visitar, já estive lá, sim. É. Então, eles começaram a premiar lá, e lá o objetivo deles não era muito a qualidade do trabalho, tinha que ter muita planta, muita planta. A prefeitura queria muita participação, entendo os objetivos deles. E daí começaram a botar lá os prêmios, né? Eles faziam a votação, a avaliação dos trabalhos, daí eles iam e colocavam o troféu junto da planta que foi premiada. Cara, um dia botaram numa planta, eu olhei e disse assim, não pode, velho. Isso aqui tá errado, cara. Tá louco, isso aqui. Cara, a planta era horrorosa, excesso de arame. Pô, se estivesse chovendo, caísse um raio, ia tocar fogo na planta, meu. Era tudo assim, ó. Alguém levou porque estava começando. Eu entendo tudo, mas dentro do nível das outras plantas que estavam nessa categoria, essa planta era muito aquém. Tá? E daí a gente chamou o Hélio Sec, que era o organizador. Hélio, confere para nós essa planta aqui que eu acho que está errado. Cara, estava errado o número da planta. Entende? Então imagina se o dono da planta vê o tal do prêmio e depois tira um prêmio do cara. Nossa. Tá doido, né, cara? É rolo certo. Nossa, é pior que dinheiro isso. Teve uma outra. Cara, teve uma outra situação hilária. Um cara tinha uma categoria bosque. Aí tinha 3 bosques, tá? O cara olhou e disse assim: meu Deus, no mínimo o terceiro lugar é meu, né? Ligou para a família para dizer que tinha ganho. Chegou na hora da premiação, ele não foi premiado. Mas como não? Você porque tinha 3 bosques. Porque na realidade a planta dele não era um bosque, era um cabudache. Nossa. Bah, o cara disse: não tem, gente, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu falei pra minha mãe que eu ganhei. Cara, foi um. O prêmio pro cara, bicho. Bah, foi muito engraçado, cara. Bah, o cara ficou bravo comigo até porque eu fiquei rindo, né, cara? Da situação toda, né? Mas foi. Sim. Cara, não tem. De pódio, esquece. Essa condição não tem. Boa. Bom. Qual é o melhor podcast que tem hoje sobre bonsai na web? O mundo? Na bandeja, não tenho dúvida, né, cara? Não. Em primeiro lugar tá o Na Bandeja, o do fulano e do ciclano. Bah, o Pequim vai ficar super faceiro, né? Ah, viu? Tem que ter pódio, meu. Tem que ter pódio, cara. Caramba, velho. Não, vocês têm razão, Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que foi muito massa. Queria agradecer vocês aí. Foi muito bom, muito bom. Espero que a gente possa fazer outros temáticos aí. Obrigado, Ubirá. Obrigado, Paiva. Foi ótimo. Espero que a galera pire e peça mais e mais aí para a gente se ver e ficar junto. Beleza? E aí, vocês querem deixar alguma consideração final? Super. Tchau para a galera. Pequim, super obrigado pelo convite. É super bom encontrar o Ricardo e a gente não consegue se encontrar em eventos mais, então aqui foi matar um pouco da saudade e rever esse grande amigo. E, pessoal, a gente falou um monte de coisa aqui que é um pouco da nossa percepção e deve ter um monte de coisa errada. E se a turmada não concordar, sem galho, tá? E, enfim, só agradecer a participação. Acho que quanto mais a gente faz atividades assim em prol de desenvolver o bonsai e falar do bonsai, a gente está colaborando com o aumento da arte no Brasil, tá? Então, para mim foi uma satisfação e fico sempre à disposição aqui, tá bom? Super abraço, obrigado e boa noite. Boa. As palavras são suas, Ricardo. Bom, primeiro agradecer, né, para ti, o Henrique aí que dá todo o suporte para o podcast ser um sucesso aí, do ponto de vista que fica acessível para todo mundo. Muito honrado pelo convite de participar, pô, ainda mais junto com o Ibirá aí, que além de ser um amigo que o Bonsai me apresentou, eu sou um admirador do trabalho dele, das plantas dele. Agora, futuro ceramista também, né, o Ibirá? Mais um hobby que eu meti, né, cara?
Mais uma, o cara já não tem o que se meter, né? Não dá conta do que tem e inventa mais. Mas assim, foi muito enriquecedor, porque eu escutei o podcast do Ibirá e já fiquei louco para conversar, para perguntar, e eu já estava com ele na minha lista aqui para falar a respeito da segunda edição da minha exposição virtual, e foi fantástico, gente. Espero que o pessoal goste e vão preparando as plantas aí, porque vem exposição pela frente. Boa. Premiação de 15 mil euros aí, patrocínio Pequim Arte, Pequim Bonsai. Isso. E o PP também, vamos botar o PP na jogada já. Pode ser 30 mil euros então, né? 15 mil caramba. Muito bom. Bom, galera, então vocês que ouviram a gente até o final aí, né? Mais de 1h30 de conversa e prosa muito boa. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê até o próximo episódio. Não se esqueça, sexta-feira. Enquanto Deus quiser, estaremos aqui conversando, falando besteira, dando risada, falando de bonsai e vamos em frente. Um abraço e até a próxima.